Salvador, chegamos à Tua presença e mais uma vez nessa noite para compartilhar a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha falar em cada coração, tocando, meu Deus, em cada vida, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder. Corações possam ser tratados, restaurados, ministrados, meu Deus, nesta noite, e ao Senhor seja glória para sempre, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar uma mensagem que já preguei aqui algumas vezes. Sinto no meu coração de compartilhar com os irmãos sobre as dificuldades que a gente enfrenta, de situações que mudam com o decorrer do tempo. Você já teve uma grande vitória na sua vida? Quem já recebeu grandes bênçãos de Deus? Diga graças a Deus. Teve coisa que você orou muito e pediu a Deus e foi abençoado e o Senhor te deu? Diga graças a Deus. Algumas vezes você já percebeu, você já enfrentou uma situação que parece que aquilo que veio, que era para ser uma bênção, de repente você está enfrentando agora uma dificuldade ainda maior. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo isso: bispo, eu orei tanto a Deus e agora que eu recebi, a situação está difícil, está complicada, por que Deus me deu isso? Por que isso aconteceu? Não era assim que eu esperava. É as dificuldades e os problemas que acontecem no decorrer da vida, dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Eu quero orar um pouco e ministrar uma palavra sobre isso. Às vezes é um seu casamento que você orou, né? Eu tenho uma mensagem que eu prego que chama assim: para você não parar no programa do Ratinho, não é? Um dia eu assistindo o programa do Ratinho, eu achei interessante de ver o DNA, eu achava aquilo muito interessante, né? Aquilo fez um grande sucesso. E eles então faziam uma certa representação, né? E eu achava interessante que a história sempre começava, na maioria das vezes começava de uma maneira muito curiosa. Era um casal, né, um homem e uma mulher que se encontraram, tiveram uma vida, se apaixonaram, trocaram amores, e tem toda uma história de sentimento, e dali geraram um filho, e agora estão brigando, jogando o microfone um no outro no programa do Ratinho, né? Essa história, eu ficava pensando, como é que mudou desse jeito, não é? Ainda que fosse uma situação. Mas isso não é difícil e não é incomum. As histórias começarem bem e de repente ter um momento que é muito difícil, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os filhos. E eu quero usar um texto que está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, para falar sobre isso e trazer algumas lições que nós aprendemos, e nós orarmos pela nossa casa, orarmos pela nossa família. Você encontrou? Segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 8. É um texto grande, o Antigo Testamento é sempre um texto bem narrativo, e nós vamos ler um pouco dessa história. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem. Sunem era uma região, uma cidade, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o moço a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Diga bem forte: ela se pôs diante do profeta. Isso aqui é um ponto importante. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti?
haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então disse-lhe Eliseu: chame-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Verso 17: concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Verso 18. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos tratar até aqui, depois vamos continuar lendo o texto. Aqui nos mostra o começo de uma história muito interessante do profeta Eliseu, unção dobrada. Aquilo que Elias teve, Eliseu teve o dobro. Santo homem de Deus. É curioso porque Elias foi sustentado por uma mulher viúva, e Eliseu agora estava sendo cuidado por uma mulher rica. A unção dobrada. Eliseu era um homem de Deus que passava orando, e ele era uma espécie de juiz também, aonde ele passava. Ele ficava sempre andando, levando a palavra de Deus no Antigo Testamento. E ele passou então uma região muito rica de Israel, chamada Sunem. Quem nasce em Sunem é chamado de sunamita, né? A mulher é chamada de sunamita. Então aquela mulher, que era uma mulher rica, quando ele passou, ele geralmente ficava hospedado, e as cidades eram bem prósperas nesse sentido de dar hospitalidade. Ela disse: vamos, nós temos condições, venha hospedar, venha comer conosco. E assim, sempre que o profeta passava lá, ele entrava naquela casa e comia. Então aqui nós temos a primeira a aplicação aqui, que homem de Deus come para onde tem comida para ele, onde a comida é boa. Viu, Valcir? Não esqueci do meu, ainda está lá ainda? Pode falar, né? O javali, toda hora, eu vou lá ainda, vou lá buscar, vamos ver se amanhã dá certo. O pastor gosta disso, né? É onde para comer, é uma maravilha. E aquela mulher que tinha condições, uma condição financeira boa, ela disse: olha, toda vez que ele vem aqui e come, vamos construir um quarto para hospedar o homem de Deus. Vamos deixar tudo bem arrumado, vamos hospedá-lo. Ela tinha prazer em servir com as condições que ela tinha, o homem de Deus, de honrar o homem de Deus. Era assim que se fazia naquele tempo, de honrar aqueles que sabiam que estavam a serviço de Deus, e de cuidar, né? Quando fala honrar, não era dar nada que fosse demais, era apenas ter um conforto melhor. E no dia que ele chegou, que ela tinha mandado construir, obra de pedreiro, né? Está ali o Luiz, que é pedreiro, então mandou construir o quarto, botou uma cama, arrumou tudo direitinho, deixou ali para que ele tivesse um certo conforto. Quando ele chegou, e naquele tempo as viagens ou era feito a cavalo, e nesse caso aqui muitas vezes eram apenas andando mesmo, era cansativo, e ele já tinha uma certa idade. Ele chegou e foi para aquele quarto. Quando chegou, ele deitou, veio aquela tranquilidade, e o coração dele, ele ficou feliz, se sentiu bem tratado, abençoado. E ele então fala: olha, nós precisamos ajudar essa mulher, eu tenho que dar alguma recompensa para ela. Ela tem nos tratado de maneira tão boa, sempre tem uma comida boa, e agora nos fez aqui esse quarto para a gente ficar à vontade. Que coisa boa, que cama macia. Embora o texto diga que houvesse apenas uma cama, né? Não sei aonde o moço dele dormiu, talvez ficou sentado ou dormiu na mesa, mas para Eliseu estava tudo em ordem. E ele então manda chamar a mulher e pergunta: o que você precisa? Aquela mulher, ela responde, ele pergunta para ela: tem alguma coisa que eu possa falar ao rei ou ao comandante do exército? E ela disse: não tem nada. E aqui nós temos um ponto interessante. Era uma mulher rica, tinha uma boa condição financeira, ela não tinha problema nenhum de saúde, ela não tinha problema com dinheiro, ela não tinha problema na justiça, porque para isso é que ele falou: posso falar ao rei, é se ela tivesse alguma causa.
naquele tempo o rei era como, né? A comparação não é boa, mas era uma espécie de Supremo Tribunal Federal, né? Podia ser justo ou injusto, era a palavra do rei, era quem decidia em caso de julgamento. E é interessante, você vai ler em capítulos posteriores, que depois ela tem que levar uma causa dela diante do rei, porque enfrentava um momento agora, ela tinha perdido tudo, ela teria que voltar diante do rei. Mas nesse momento aqui, ela estava casada, seu esposo era próspero, ela vivia bem, não tinha problema nenhum com a justiça, ela também não tinha problema nenhum com segurança, porque era para isso a questão do exército. Naquele tempo, outros povos, era comum a guerra, chegava, roubava, assaltava, levava tudo. Como hoje, a maioria de nós aqui talvez tenhamos um problema, seja na justiça, para resolver, é um processo que está aí, que está tentando, está enrolado, ou é um medo, uma insegurança, não é? Se fizesse uma proposta dessa para você, eu posso falar com alguém, você diria, bota uma viatura na porta da minha casa, tem uma boca de fumo. Poucos dias uma irmã veio pedir oração, bispo, eu não sei o que eu faço, tem um terreno do lado da minha casa e ali virou uma boca de fumo, como é que eu faço? Chama a polícia, não vai, aquela situação, não tem o que fazer. Mas essa mulher não enfrentava nem mesmo esse tipo de problema. Tinha um casamento maravilhoso, com um marido próspero, não tinha problema na justiça para resolver, estava tranquila, não tinha problema com segurança, com violência. Ela disse, eu habito no meio do meu povo. E o profeta então disse para o moço dele, o que faremos para ela? O moço reparou, disse, olha, é o seguinte, não que eu queira intrometer, mas tudo bem, ela tem dinheiro, ela tem tranquilidade, tem segurança, estabilidade, mas ela não tem filho, e o marido dela é velho, e ainda não inventaram Viagra, então o problema aqui é sério, não tem como ela vai ter filho. Eu sinto que isso era uma coisa que ela não colocou, ela não tem filho. O profeta disse, está aí, pronto, e chama a mulher e libera sobre ela uma palavra de milagre. Daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela ficou assustada. Não minta a tua serva. Ela nem chegou mesmo a acreditar muito naquilo. Mas aqui nós temos um ponto que nós precisamos colocar. O que nós precisamos, que milagre nós precisamos na nossa vida. O que nós necessitamos que Deus mova dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Às vezes é disso que precisamos, um verdadeiro milagre. A nossa vida tem as suas... estamos vivendo até bem, não é? Embora brasileiro possa dizer que nunca está muito bem, e perguntar aqui quem precisa de um milagre, quem precisa de uma vitória, mas todos vão levantar a mão. Às vezes é um problema de saúde, mas às vezes é um pequeno problema de saúde, é um problema financeiro, mas não é nem um grande endividamento, é um problema que precisa ser resolvido, mas está de certa forma em paz. Mas existe sim, todos nós temos uma necessidade, temos um milagre. Todos nós precisamos, em algum momento da vida, de algo sobrenatural e uma obra de Deus. E aí nós temos que estar atentos, porque quando fazemos, estamos buscando a Deus, servindo a Deus, precisamos estar atentos com a palavra de vitória, a palavra liberada. Libera uma palavra de vitória para quem está do seu lado. Diga, o Senhor te abençoe, Senhor te conceda paz, Senhor te conceda saúde e alegria. Aquela mulher então recebe uma palavra de milagre, recebe uma palavra de impossível, ela recebe uma palavra de poder, uma palavra profética. E o verso 17 diz que no tempo certo ela deu à luz. Quantos podem dizer graças a Deus? É tempo de milagre. Receba a sua palavra de vitória. Mas o tempo passou, o versículo 18 diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com os segadores, e ele disse a seu pai: a minha cabeça.
Então o pai disse ao seu moço: leva-o para a sua mãe. Ele o tomou, levou a sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos seus moços e uma das suas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro, diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhes aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Mantenha aqui a Bíblia aberta. O menino já tinha crescido e não sabemos exatamente qual era a idade, mas em determinado dia, havendo então a colheita, estando ele junto com o pai, a Bíblia diz que ele sentiu algo na cabeça. Algo deu na cabeça dele, minha cabeça, talvez uma espécie de isquemia, talvez uma espécie de derrame, talvez um problema bem sério. E o menino então é mandado para a mãe e ele acaba falecendo nos braços da mãe. Uma tragédia. Aquilo que era para ser um grande milagre, um momento de alegria, uma vida de alegria, agora estava passando por um momento de tragédia. O que se faz em situações como essa? Primeira coisa que eu aprendo nessa lição é que à medida que o tempo passa, nós não sabemos exatamente como os problemas eles acontecem. Você não sabe o que acontece na cabeça das pessoas. Você não é dono da cabeça das pessoas, da ideia das pessoas. O que muda na cabeça das pessoas, seja do seu marido, seja do seu filho, seja do seu patrão, à medida que o tempo passa, parece que tem coisas, chega a hora que as pessoas dizem: eu não sei o que deu na cabeça dele. Quantos já ouviram isso? Você chega e diz: o que aconteceu com esse menino? Cresceu aqui e agora está dando tanto trabalho. O que deu na cabeça dele? O que deu na cabeça desse homem? Certa vez conversava com um irmão e ele contando como Jesus tinha mudado a vida dele, e ele dizendo da vida que ele teve de adultério. E eu conto isso sem citar o nome, isso já faz muito tempo, e ele contava isso como testemunho. Mas ele dizia: bispo, eu não sei o que tinha na minha cabeça. Eu sempre fui um homem que gostava das coisas muito organizadas. Na minha casa eu brigava com a mulher, eu queria as toalhas tudo organizada, a comida na hora certa, as coisas tudo arrumada. Mas eu arrumei um amante, eu deixava a minha mulher, minhas 3 filhas chorando, eu dizia: eu tenho que resolver um problema ali. E a minha mulher suspeitava, eu já estava assim envolvido, e ia para a casa dessa mulher, uma mulher mais feia do que a minha, uma mulher mais porca do que a minha, a casa uma sujeira, uma casa uma bagunça. Eu não sei o que eu ia fazer, mas eu não conseguia largar. Não sei o que deu na minha cabeça, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Quantas vezes nós enxergamos e vemos pessoas, aquilo que era uma grande bênção, como eu disse, começou um casamento, começou uma família, começou uma situação, era para ser uma grande alegria, de repente, em algum momento, numa hora do dia, sem esperar nada, parece que a coisa ela muda, ela transforma. Era uma tragédia. Situações difíceis acontecem na nossa vida. Mas é interessante o que essa mulher fez. Ela fez o que podia fazer naquele momento. Ela foi buscar a resposta na onde ela tinha recebido o milagre.
Ele deixou ali, o filho não falou nada para ninguém. Ela disse: eu preciso agora do impossível. Ela manda arrumar o jumento que era, né, a moto que ela tinha, era a bis que ela tinha na época, era a CG na época, né? São quantos cavalos de força tem sua moto, Ricardo? 300 cavalos, e a mulher não tinha nem um cavalo, só tinha um jumento. Mas é um jumento, serve. Ela disse: eu quero ir aonde está o homem de Deus, eu preciso ouvir de Deus, eu preciso buscar a Deus. O marido não entendeu, ele disse: mas não é hora de buscar a Deus, não é sábado, não é dia de ir para a igreja, não é dia de falar com o homem de Deus. Quando é que é hora de buscar a Deus, meu irmão? É no dia de domingo, é no dia de quarta-feira, é no dia que precisa, é na hora que precisa, é na hora que tem necessidade, que temos que voltar o nosso coração com força e com vontade. E assim a mulher foi, e assim que você tem que fazer. A primeira resposta diante das grandes dificuldades está em buscar a Deus, onde foi feito o seu milagre, aonde tudo começou, aonde a palavra de vitória foi liberada, é onde está a fonte das promessas, é voltar novamente a Deus. Eu acho isso tremendo, porque não é incomum as pessoas, na verdade, em meio a uma dificuldade, se afastarem de Deus e dizer: do que adianta então buscar a Deus? Ou isso agora não vai resolver. Mas ela disse: não, eu preciso, eu tenho urgência, eu vou voltar para a casa de Deus, eu vou buscar a Deus, eu preciso ouvir uma palavra de vitória. E assim ela fez. É interessante que quando ela estava chegando diante do homem de Deus, e ela foi sem parar, foi com determinação: eu preciso, eu preciso, eu preciso. Determinação é uma coisa que deve nos chamar a atenção também. Cada um de nós temos uma força, uma vontade para receber os nossos milagres, uma persistência para milagre, para receber de Deus. Irmão, tem situação, que bom que você está aqui insistindo no voto das 7 quartas-feiras, na oração, buscando a Deus. O quanto você precisa de uma resposta de Deus é medido pela a intensidade em que você busca a Deus. O que você é capaz de fazer de maneira diferente, de maneira a mais. Não era a hora, ela estava fazendo algo a mais, porque precisava de algo a mais. Outra coisa que eu aprendo é que quando ela estava chegando ali, veio o moço, Geazi, que era ainda moço. E ele pergunta: olha, vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com sua casa? Vai tudo bem com seu filho? Ela responde: tudo bem. Não é para qualquer pessoa que você tem que falar, sabe? Existe uma diferença, eu preciso colocar aqui para vocês. Existe uma diferença entre reclamar e clamar. Fale isso para quem está do seu lado. O crente não deve reclamar, ele deve clamar. Isso é a diferença. Há uma diferença entre reclamar e clamar. Reclamar, a gente fica murmurando das coisas, as pessoas reclamam de tudo, né? Está chovendo, essa época é uma maravilha, porque chove exatamente 7 horas da noite, é bem antes de começar o culto, o pessoal vem, aquela coisa, mas graças a Deus pela chuva. Reclamar é uma coisa, falar dos problemas, contar para qualquer um, ficar reclamando, falando, se queixando. Ela não falou para aquele rapaz, ela precisava clamar. Falar com quem resolve o problema. O menino ia resolver. Ele não era a fonte do milagre. Não reclame, clame. É o clamor que funciona. E ela então chega diante do profeta. Quando ela chegou diante do homem de Deus, aí ela começou a clamar. Ela disse: olha, eu não pedi, eu falei para o senhor não fazer isso. E agora o que é que eu faço? Pedi ao meu Senhor: não me enganes, faça alguma coisa. Falou com quem poderia ajudar. Eu digo para você, o seu clamor ele tem que subir nos pés de Jesus, porque é Ele quem vai te socorrer, é Ele quem vai ouvir o seu clamor, é Ele que vai subir, é nele que vai chegar essa vitória. O texto diz então, o profeta Geazi: cinge os lombos. Verso 29, toma o meu bordão contigo, vai, se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
Então se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão no rosto do menino, porém não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. A primeira estratégia do profeta foi mandar o servo dele com o cajado. Pega aqui o meu cajado. Cajado sempre foi símbolo de autoridade. Lembra? Cajado de Moisés, fere o mar vermelho, as águas do rio Nilo, as 10 pragas do Egito, depois abre o mar, depois a água da rocha, tudo era o cajado de Moisés. Uma das armas de Davi que ele tinha na mão era o cajado. Tua vara e teu cajado me consolam, símbolos de autoridade daquele tempo. Eliseu disse isso, falou para o servo dele: pega lá e usa a autoridade, vai, toca lá no menino, encosta nele lá, quem sabe ele desperta. E liberou ali uma palavra, o menino foi, mas a mulher não acreditou muito. Geazi foi, chegou lá e cutucou no menino, pegou o cajado, bateu. Eu tenho uma lição que eu aprendo com essa coisa aqui, não é? A gente não sabe o que acontece, mas no meio das dificuldades, uma das estratégias que a gente usa é chegar ao pau, né? É arrumar o cajado, é quebrar o pau. Essa é uma das estratégias que a gente usa quando as coisas não estão indo muito bem, não é? A primeira coisa que a mulher faz é quebrar o pau com o marido. Ela pega, usa autoridade e briga e quer o que fala. Às vezes a gente vai fazer aconselhamento. Já aconteceu da mulher chegar e dizer: eu trouxe meu marido aqui para o senhor dar uma dura nele, né? Ou seja, bate nele aí porque está com um problema. Uma vez numa reunião de ministério, um pastor pregou, disse que lá na África, quando a mulher está dando trabalho, o pastor pode bater na mulher e pode autorizar o marido a bater na mulher. O pastor pregou isso numa reunião de pastor. Tinha uma irmã que era da Polícia Federal, quase deu voz de prisão para o pastor. Você concorda, né? Também, né? As mulheres aqui concordam. E virou uma polêmica. No outro dia teve que consertar a história. Mas uma das coisas que as pessoas costumam fazer é usar a autoridade, é quebrar o pau, é descer o cacete, é bater, é falar. Eu não posso dizer sobre isso, às vezes funciona, muitas vezes não funciona. Muitas vezes esse brigar, essa autoridade, eu estou te mandando porque é assim que é para fazer, olha, eu tenho autoridade. E o cajado era um cajado de autoridade, porque pertencia ao profeta, ao homem de Deus, mas naquele momento não resolveu. Usar a autoridade é necessário, é uma das coisas que usamos. Nesse caso aqui não resolveu nada. E então o profeta chegou. E aqui eu aprendo uma coisa: sim, você precisa ter uma autoridade. Sim, tem hora que você pode usar a autoridade, às vezes resolve. Mas quando isso não resolve, quando quebrar o pau não resolve, quando você vê que a situação está muito complicada, o versículo 32 nos mostra uma outra história. Diz que tendo chegado o profeta à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta sobre ele e ambos e orou ao Senhor. Quando quebrar o pau não resolve, oração funciona. Diga isso para quem está do seu lado. A oração funciona. A oração funciona. Brigar, reclamar, falar, descer o cacete, tem hora que ajuda. Vou dizer que não é? Teve situação aí que, não é? Eu tive um caso uma vez do irmão contando que o filho dele estava usando maconha, o pai dele descobriu que o filho dele estava usando maconha, e no dia seguinte ele chamou o filho dele: vamos ali que nós vamos, quero que você me ajude ali. Pegou uma cartucheira, botou o menino, você sabe que essa história já aconteceu lá na Bahia. Falou: não, você vai ali comigo, você quer fumar maconha? Eu vou te mostrar quem é. E levou o camarada, e a mãe viu que estava levando o filho, e o pai bravo, que era um baiano arretado, e a mãe desesperada: você não vai fazer isso, o que você vai fazer com o menino? Não, ele quer ser homem, vou mostrar para ele. O que você vai fazer? Não, na Bahia eles têm costume de dizer isso: foi eu que te pus no mundo, eu posso te tirar do mundo. E ficou, o pau quebrou e virou uma confusão. Nunca mais fumou maconha na vida. Às vezes funciona, às vezes não. Às vezes essa
quebra e a pessoa chega e diz: eu estou brigando, eu brigo, toda vez que chega bêbado, eu não sei o que deu na cabeça, meu filho tão bonito e agora está na bebida, está na bagunça, está na confusão, não resolve, eu quebro o pau e tudo não está resolvendo. Tem hora que você tem que começar com a autoridade espiritual, através da oração, o clamor diante de Deus. Você já chamou seu filho para conversar, chamou para quebrar o pau. Aqui diz o texto que ele estava lá e ele fechou a porta, só ficou os dois e eles oraram. Está aí aqui um princípio que eu quero que você aprenda. Sabe, no meio de tantas dificuldades, talvez que você está enfrentando hoje ou vai enfrentar no outro dia, você já fechou a porta para poder bater no menino? Você já fechou a porta do quarto para orar com ele? Para clamar por ele? Você já mandou ele de joelho e deu castigo nele, chegou a vara nas costas dele, não resolveu? Tenta agora dizer: ajoelha aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar juntos. Deixa eu orar por você, deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Diz o verso 33, entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino, pondo boca sobre a boca dele, olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. A oração resolve. A primeira coisa que ele fez foi orar, e ele começa com alguém. Começa com a sua vida de oração. Aqui tem o princípio de autoridade espiritual, autoridade sobrenatural. Antes de falar, você já viu a pessoa, nós tivemos um boca a boca, um tete a tete, olho no olho, foi isso que ele fez, né, de maneira diferente. Aqui ele fez de maneira literal. Eu quero que você aplique isso de maneira simbólica. Antes de você ter uma conversa, olho no olho, uma conversa boca a boca, como está a sua autoridade espiritual, o poder de Deus dentro da sua vida, porque a transformação dentro de casa, para levantar aquele que um dia já esteve de pé, mas agora está caído, ele começa com alguém e tem que começar com você. Começa com você sendo mais homem de Deus, mulher de Deus. Aqui a mãe estava procurando o homem de Deus, era um outro tempo, uma outra dispensação, as pessoas não tinham esse acesso até a presença de Deus como hoje nós temos, como hoje você pode orar diretamente a Jesus, você não precisa de nenhum outro, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, é só Cristo Jesus. Hoje você pode fazer isso, você precisa dessa autoridade espiritual. E se você tem essa autoridade espiritual, aí você está pronto para ter um boca a boca, um olho no olho. Tem poder de Deus na sua vida, presença de Deus se manifestando em você. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele fez isso, a carne do menino aqueceu. Diga bem forte: aqueceu. Começou a resolver. O menino estava morto, gente. Agora o menino já estava quente. Ele começou a voltar à vida. Deus já começou a agir. O menino já estava quente, já sentiu o calor. Deus já estava fazendo uma obra. Deus já começou, a coisa começa a andar, a coisa começa a operar. De repente você começa a ver que as coisas estão melhorando. Opa, tem um sinal. Opa, peraí, a coisa está mudando. Agora tem duas coisas que as pessoas fazem nesse momento. Tem uma que a pessoa diz assim: tá bom, já melhorou, né? A gente costuma dizer: ora que melhora. Ora, melhora, mas se orar mais, resolve. Diga para quem está do seu lado: ora que melhora, mas se orar mais, resolve, funciona. Diz o texto que ele então aqueceu, verso 35, então ele se levantou e andou num quarto de uma vez, de um lado para lá, de lá para cá, e tornou a subir, se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Qual era o sentido? Ele levantou, Eliseu levantou, andou do lado, andou do outro, ele se encheu mais de calor, foi um tempo mais de se aquecer a si mesmo.
O que eu quero trazer para você nessa noite é que a resposta, a transformação das pessoas na sua casa começa com a transformação da sua vida. Quando ele se aqueceu, ele tinha como aquecer o outro. Quando diz: o meu marido está frio, você precisa se aquecer, você precisa ser mais crente. Você precisa ser crente, quente do fogo, do reteté, do glória a Deus e aleluia. E a unção de Deus na sua vida começa a influenciar a vida dos outros. Você usa muito as palavras para reclamar, para quebrar o pau, para discutir. Use mais para clamar, para ouvir de Deus, para encher-se de Deus. Pare de encher a paciência e encha de poder de Deus, encha de oração, aqueça sua vida espiritual, seja mais fervoroso na fé, porque se a sua vida começa a mudar, a sua vida vai influenciar no outro. Só a sua vida de você viver, as pessoas vão ver isso, vão sentir isso. Só de estar perto, ele sente o poder. Só de encostar, já sente o mistério. Você já chegou perto de pessoa que você sente o poder, que você sente que está fervoroso. Só que nós queremos sempre que os outros mudem e não nós. As pessoas dizem: meu marido precisa. Às vezes você está ouvindo aqui uma mensagem, você diz: fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, se meu marido tivesse aqui. Ah, se meu menino tivesse aqui. É sempre o outro. Não é o outro que veio aqui, é você. E a resposta disso começa com você. O milagre chega na sua casa através da sua vida. É você sendo cheio, sendo mais crente, mais fervoroso, mais oração, mais movimento, mais mover de Deus na sua vida. É fazer mais, é buscar mais, é se aquecer mais, é encher mais, é orar mais, é louvar mais, é orar com mais intensidade, é buscar mais a Deus, é dar mais testemunho dentro de casa. E assim aconteceu, quando ele andou de um lado para o outro, o sangue dele esquentou, ele deitou em cima do menino, o menino espirrou, os olhos dele se abriram. Deus novamente fez um milagre. É assim que muitas vezes os milagres operam, começando de você. Você vai ver as coisas agindo, o mundo espiritual se movimentando, começando da sua vida. Comece a orar para ver. Comece a clamar a Deus para ver. Comece com você em oração, 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 fervor, clamor, oração. Chega e ora e unge, pega óleo e unge com óleo, chama no culto, chama na oração, deixa te ver orando, fecha o quarto e ora, unge e clama, e seja mais crente, busca mais a Deus e ora mais. Não reclama não, ora mais, e quando precisar, ora junto, e quando ele estiver passando a dificuldade, ora por ele, e faz uma campanha de oração, e clama, e apresenta, e ora de joelho, e ora levantado, e ora no monte, e ora na igreja. Esse calor da sua vida, ele influencia quem está do seu lado. Pode estar morto, ele vai esquentar, pode estar caído, ele vai se levantar. Quantas coisas nós já vimos assim, de pessoas derrubadas, mas o mover de Deus começa a transformar. O rapaz é entregue para a sua mãe. No final dessa história, ele acaba se tornando o servo de Eliseu, que é o que geralmente diz os comentaristas lá na frente. Ele vai seguir o profeta depois que perde Geazi. Como é que está a sua vida hoje? Eu quero te convidar agora para você se ajoelhar onde você está e você começar a clamar a Deus. Eu quero que você agora aqueça o seu coração, se apresente diante de Deus. Encha a sua vida. Quero que você clame pela sua casa, mas eu quero que você comece clamando por você. Mais fervor de Deus. Se você pode, você ajoelha. Se não puder, não tem problema, fique aí sentado, fique de pé, faça de outra maneira, não tem problema nenhum. E vai orando a Deus agora. É necessário que você ore, peça para Deus: Senhor, muda minha casa, começa da minha vida. Meu Deus, muda minha família, começa da minha vida. Meu Deus, eu preciso de um milagre, e esse milagre começa por mim. Começa com a minha atitude, começa com o meu coração. Vai orando a Deus, vai apresentando ao Senhor nesta noite de oração, de fé e de milagre. Eterno Deus, Pai poderoso,
Eterno Deus, Pai de misericórdia, olha agora cada um que está nos ouvindo, você que está em casa assistindo a essa mensagem, se ajoelhe agora, se prostre diante de Deus e vai clamar, apresente o seu coração, apresente com fé. Seja qual for a dificuldade, apresente o seu filho, não reclame, clame a Deus. Pare de reclamar, comece a clamar, pare de descer o pau, de quebrar o pau e agora vai buscando o poder de Deus. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Meu Deus, eu quero mais, eu quero poder abraçar o meu filho e orar por ele, com a unção do Senhor no meu coração. Vem sobre o meu coração, Senhor, enche o meu coração, meu Deus. Enche, Senhor, a minha vida. Oh Deus de misericórdia, vai passando agora, Pai. Meu Deus, ouça o clamor deste homem, desta mulher, deste que clama comigo nesse instante, que suplica ao Senhor nesta hora. O Senhor é quem quebra as barreiras, o Senhor, meu Deus, é quem rompe os grilhões, o Senhor, meu Deus, despedaça as dificuldades. Vai liberando, meu Deus, vai enchendo, Senhor. Preguei conforme o Senhor propôs no meu coração. Agora precisamos que o Senhor aqueça os corações que aqui estão. Autoridade espiritual, poder do Senhor, começando desses que estão aqui, meu Deus, para que essa história seja mudada, para que esta família seja mudada, para que essa história seja transformada. Toca, meu Deus, com teu poder, libera, meu Deus, palavra de vida, palavra de unção, meu Deus, de autoridade, Senhor. Comece com esses que estão aqui, meu Deus. Olha esta casa que está sofrendo, meu Deus, este lar que está angustiado. Aquilo que começou debaixo de bênção, começou como uma resposta, começou com grande alegria, está enfrentando problemas nesse instante, Pai. Reverta essa história, aquecendo o coração com teu poder, Espírito Santo. Aquele que ora a Ti, aquele que clama a Ti, que clama pelos filhos, que clama pela família, que clama, meu Deus, por sua casa. Oh Espírito Santo, usa estes homens, estas mulheres como servos, como profetas, profetizas do Senhor, para a boa obra do Senhor. Meu Deus, é o Senhor que vai ouvindo a oração, meu Deus, vai liberando milagres sobre este povo, meu Deus. Pai, aqueles que têm buscado a Ti, Senhor, com todo o coração, o Senhor é Deus do impossível. Restitui a alegria nesta casa, restitua felicidade nesta família, restitua paz e harmonia nesses corações. Espírito de Deus, vai tocando, vai liberando, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Começa, meu Deus, aquecendo esses corações, fervor espiritual, fome e sede da tua presença, fome e sede da tua presença. Vem, Espírito de Deus, em o nome de Jesus. Agora você vai ficar de pé, e você que precisa, vai orar agora pela sua